História do dia que eu fui obrigada a ter um caso com o chefe do meu pai, que era 20 anos mais velho que eu. Bom, para contextualizar, o meu pai e o chefe dele eram amigos há mais de 20 anos. Era uma fábrica de alimentos e o meu pai sonhava em ser gerente de lá tinha muito tempo. Então, assim, eu e minha mãe, a gente fazia de tudo pra agradar ele, agradar a família dele, pro meu pai ter essa oportunidade, que era o nosso sonho. Só que o chefe do meu pai sempre me elogiava muito pra todo mundo e ficava olhando demais pra mim. E no mês de 2018, meu pai começou a concorrer pela vaga de gerente. E ele tinha um concorrente que ele era muito bom. O chefe do meu pai, apesar de ser amigo dele há muito tempo, não ia levar em consideração a amizade. E quem fosse melhor que o meu pai iria sim ganhar o cargo. Só que aí a minha mãe queria fazer qualquer coisa pra ajudar o meu pai a ser o gerente. Sem o meu pai saber, ela começou a chamar o chefe dele pra ir jantar lá em casa somente quando eu estava lá. Já solta a parte 2. Parte 2 do dia que eu fui obrigada a ter um caso com o chefe do meu pai, que era 20 anos mais velho que eu. Continuando, a minha mãe um dia chamou ele pra ir jantar. E ela chegou pra conversar comigo, falando que tinha tido uma ideia e que eu teria sim que concordar com ela. E eu era assim, capaz de fazer qualquer coisa pra agradar meu pai e ajudar a nossa família. E aí, teve uma hora que minha mãe saiu, deixou eu e o chefe do meu pai sozinhos. E aí, teve uma hora que ele começou a passar a mão em mim. E assim, eu fui deixando, porque eu entendi o que minha mãe queria. E eu pensava que se eu ficasse com o chefe do meu pai, provavelmente iria dar a vaga pra ele. E aí, as coisas rolaram. Me senti obrigada a ter um caso com ele pra agradar minha família. E hoje, meu pai é gerente da empresa dele, sem saber o que aconteceu. Rapaz, teve um dia que era cerca mais ou menos de 8h30 da noite, eu tava assistindo Chiquititas. Repare só a merda. Eu era o tipo de criança que eu não gostava de Chiquititas. Eu era doente por Chiquititas. Não perdia um episódio, ou seja, nada me fazia deixar de assistir Chiquititas. E minha tia tava com infecção urinária internada no hospital. Eu sei que não tem nada a ver com isso, mas repare. Minha tia ligou pra minha mãe pedindo um cobertor, porque lá no hospital onde ela tava internada não dava um cobertor nenhum, ela tava praticamente congelada. E aí minha mãe falou que ia levar, né? Onde é que eu entro nessa história? Minha mãe vira pra mim, eu lá vidrada olhando pra televisão. Mexe, mexe, mexe com as mãos. Mexe, mexe, mexe com os pés. Ei, Sucena! Ô, menina! Mexe, mexe a cabeça. Ô, de acho ruim! Eu tô indo levar a coberta da tua tia. Tu quer ir ou vai ficar aí? Oh, meu Deus, eu vou ficar aqui. Eu não vou não. Vai ficar aí, né? Pois tá bom, não volto mais não, viu? Tá bom. Ó, não abre essa porta pra ninguém não. Só que aí, nessa hora que minha mãe ia saindo, me deu um estalo. Eu não sei o que foi. Olha. Rapaz, acho que nesse momento Deus virou pra mim e falou assim: minha filha, levante esta bunda do sofá e vá com tua mãe. Vá por mim, só vai. E aí do nada eu falei: me quer saber? Depois eu vejo no YouTube a continuação. Levantei e fui com minha mãe. Meu irmão, você não tem noção da merda. Quando eu entro dentro do carro, que a gente tá subindo a ladeira, eu, meu pai, minha mãe e minha irmã, eu lá encostada com a cabeça no vidro, vejo dois homens passando. Aí, meu amigo, meu apito pra vagabundo fez pi, pi, pi. Eu olhei assim e digo: gente, esses homens são mal encarados. Aí vai eles. Eu digo, ai, essa peça é peba. Fiquei com esses homens na minha cabeça. Mas aí fui, né? Chegou lá no hospital, deu o cobertor pra minha tia. Cerca de uns 40 minutos depois a gente voltou. E aí, meu filho, a surpresa. A gente descendo na ladeira de casa, não tinha ninguém mais, ninguém menos que a polícia na frente da casa. Você já tem uma noçãozinha do que aconteceu? Meu amigo, eu só vi minha mãe falando assim: Júlio! Meu pai virou pra minha mãe e falou: eu lá dentro só falei: meu cachorro. Ei, meu amigo, minha mãe abriu a boca a chorar. Meu Deus, assaltaram minha casa, meu Deus. E meu pai: cala a boca, Marisa, cala a boca, Marisa. Isso eu não tô pior porque minhas filhas estão aqui comigo viva. Que se não fosse isso, eu tava pior uma hora dessa. Moça, essa agonia toda, a gente ainda tava dentro do carro, nem descido tinha ainda. Aí beleza, descemos do carro. Meu pai: boa noite. Aí a polícia: boa noite. Aí meu pai: o que aconteceu? Aí a polícia: adivinha? Tô brincando. Aí a polícia informou, né, que a casa tinha sido assaltada. Por quem? Agora me diga por quem? Por dois meliantes. Eu digo, mas que coisa, né? Aí nisso minha mãe: meu Deus, meu pai conversando com a polícia, minha irmã não sei onde é que tava nesse momento, e eu só tava interessada em saber cadê o meu cachorro. Pra quem não sabe, meu cachorro era um pitbull. Um pitbull dessa raça aqui, ó. A polícia falou que eles levaram meio mundo de coisa, só não levou o cachorro porque o cachorro era raquítico. Que o pinga era meio doentinho, né? Fora que era pinche, né, velho? E aí, repare. Moça, eu sei que nessa agonia aí minha mãe desceu-lhe calmante. Assim, do nada, dropou meio mundo de comprimido pra poder se acalmar naquela hipertensa. Só que resultado, velho. O jeito que ela ficou, vocês não têm noção. Tava lá meu pai ainda conversando com a polícia, dando todos os dados, pegando as informações. Meu pai virado de ódio. Minha mãe já alucinando.
não. E eu com a taboca de olho desse tamanho. Resultado, o ladrão levou notebook, levou o salário da minha mãe. E o mais engraçado é que parece que as peças dos assaltantes tinham um radar. Porque a merda do dinheiro que eles acharam, vai tava dentro de uma lata, dentro do guarda-roupa, dentro de outro canto, enfiado no buraco negro. Mas o radarzinho foi certinho no salário da minha mãe, levou. Eu sei que nessa daí eu fui inventar de abrir a boca pra dizer que eu sabia quem era. A polícia, você sabe quem é? Descreva. Lá vai eu pra uma delegacia, menino, pra o povo desenhar esse homem. No nervoso que eu tava falando, eu falei do cara como era, descrevi. Acabou que quando o cara virou o desenho, era uma batata. Eu tava nervosa, velho. Mas enfim, né, gente, foi esse o rolê. Até hoje não encontraram os... Uma garota na minha rua simplesmente sumiu. Eu conheço essa menina desde que eu me entendo por gente. Ela e os pais dela moravam na minha rua. Quando a gente tinha uns 11 anos, nós nos aproximamos na escola e começamos a fazer tudo juntas, grudadas o tempo todo. Mas quando a gente completou ali uns 15, 16 anos, ela começou a andar com um pessoal que eu não gostava e a gente foi simplesmente se afastando até parar totalmente de se falar. Já faz mais ou menos um mês que ela parou de ir pra escola. Eu perguntei a alguns professores e eles disseram que ela simplesmente saiu da escola. Ela também desativou todas as redes sociais e sumiu. Os pais dela continuam morando na minha rua e eu já perguntei pra várias pessoas, mas ninguém sabe o que aconteceu. Não tenho coragem de perguntar pra eles, mas Uma garota da minha rua simplesmente desapareceu, parte 2. Um dia eu encontrei com um primo dela e fui puxando o assunto como quem não quer nada até que eu perguntei o que tinha acontecido com ela que eu nunca mais tinha visto. Ela me contou que a coisa era bem pior do que parecia. Na verdade, ela se juntou com os amigos novos dela e eles orquestraram um assalto no açougue dos pais dela. Levaram muito dinheiro que estava escondido lá. E os pais dela, não sei como, mas acabaram descobrindo que ela tinha participado e planejado tudo isso. Eles queriam expulsar ela de casa, então acabaram tomando o celular dela e mandando ela morar bem longe numa tia do interior. Essa é a história de como um trote pode virar um namoro tóxico. Então, isso pode soar meio imaturo, mas um dia eu e minha amiga tivemos a ideia de passar alguns trotes. Aí nós chamamos um cara que ela conhecia e ele era super legal e levava as coisas na brincadeira. Então depois do trote eu continuei conversando com ele, só que eu só fiz isso porque eu tava entediada. Um dia ele me ligou por vídeo e foi aí que eu percebi que ele era lindo e nós continuamos a conversar. Mas eu tive que viajar com a minha família por alguns dias, então nós não conseguimos nos ver antes da viagem. Ele me pediu em namoro por mensagem e eu disse sim. Mas não demorou muito até ele notar que eu não era o que ele procurava. E isso realmente o incomodava, mas ele acabou fazendo tudo de maneira errada. Ele decidiu a começar a inventar histórias pra chamar minha atenção. E essas histórias eram sobre ele ou sobre a família dele. Ele fazia isso pra eu ouvir ele e me sentir uma idiota por meio que ignorar esses sinais e continuar nosso relacionamento. Então um dia ele me mandou uma mensagem dizendo que alguns caras tinham batido nele. Mesmo ele tendo me mandado uma foto minutos antes sem nenhum hematoma. 3 dias depois, quando eu estava no clube, ele me mandou uma mensagem dizendo que tinha um sangramento cerebral e que levou a um derrame. Like pra parte 2. Parte 2 de como um trote pode virar um relacionamento tóxico. Continuando, eu literalmente saí do clube chorando muito e falando que o meu namorado tava quase morrendo. Disse que ia ficar assim pro resto da vida e eu chorei até de manhã. No dia seguinte, eu meio que percebi que ele tava conversando normalmente e nem tinha ido pro hospital. Então realmente me irritei muito com ele. Aí eu decidi mandar mensagem pra mãe dele, só pra ter certeza e ver como ele tava do ponto de vista dela. E ela disse, tá tudo bem, foi só um susto. Um susto? Um derrame foi só um susto? Como assim? Agora ele já tá bem e até saiu pra andar de bicicleta. Aí eu saí pra buscar mais informações. Descobri que ele mandou uma mensagem pra minha melhor amiga dizendo pra eu não contar pra ninguém sobre sua convulsão. Então decidi confrontar ele. Eu liguei pra ele furiosa e no começo ele negou tudo. Ele falava assim, não, é tudo verdade, é sério, tô falando a verdade. Falei pra ele que eu precisava de um tempo. Aí foi quando ele falou, espera. Pesquisei alguns sintomas no Google e eu vi que tudo que ele tava falando era mentira. Aí eu terminei com ele, óbvio. Me mandem as histórias de vocês no dia. O dia que eu beijei o meu melhor amigo no colégio. A professora estava dando aula normalmente, até que um amigo meu chegou e falou isso. Professora, aqui atrás tá muito calor. Não é melhor a gente ir lá pra fora ou a senhora fazer a aula lá? A professora não pensou 2 vezes e falou, sim, é melhor a gente ir lá pra fora, mas a gente não vai fazer aula porque senão as outras crianças vão querer ficar pegando os materiais. A gente foi para o lado de fora, só como eu não sou boba nem nada, eu fui brincar de verdade desafio com meus amigos. Então foram 6 amigos meus contando comigo. Então a minha amiga rodou a sandália e caiu para mim fazer o desafio ou verdade. Eu escolhi desafio como não sou boba. E o meu desafio foi beijar o meu melhor amigo.
E eu fiquei muito nervosa e envergonhada, porque a gente era amigo de muito tempo. E, tipo assim, eu nunca tive essa intenção com ele. Parte 2. Eu sabia que ele gostava de mim porque todo dia na sala de aula ele ficava olhando pra mim, dando aquela risadinha boba. E no recreio ele ficava pedindo pra ficar comigo e ficava falando coisas de malícia, tipo bem pesada pra mim. Então, quando a gente estava no campo, o professor de educação física e a coordenadora e a diretora estavam bem pertinho da gente, então não tinha como a gente se beijar. Então, um dos meus amigos foram lá no professor e uma das minhas amigas foram lá na diretora e na coordenadora para distrair elas enquanto a gente se beijava. Então, ele pulou em cima de mim, só que eu não estava preparada, então eu fiquei bem assustada e não aceitei. Então foi que quando uma das minhas amigas e um dos meus amigos ficaram, vai logo, porque não está dando mais, a gente deu aquele beijo vergonhado. Mas tipo, não foi beijo assim de demorar, só foi um selo. E agora a escola toda tá sabendo e vamos torcer